Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e o programa hoje é especial de Dia das Mães. E a Gente do Rio em dose dupla, porque eu vou conversar com filha e mãe. A filha emociona com a sua voz, encanta com seu talento e inspira com a sua luta. Mas antes de brilhar para o mundo, ela aprendeu a ser gigante dentro de casa. Nesse especial de Dia das Mães, vamos comemorar o amor, a força, a união e a inspiração entre a atriz Isabel Filardes, atriz, cantora e ativista social, e sua mãe, Sônia Filardes, que é a sua empresária. Muito bem-vindas, um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Isabel, Sônia e Isabel. Exato. Um feito a senhora está fazendo hoje. Não é? Aham. E aí eu queria começar sabendo sobre esse livro. Aos 52, ela vai fazer 52, né? Em agosto. E fazer uma biografia. Muito prazer, Isabel, Cristina e Filardes. História pra contar não falta, né? Já foi modelo, atriz, cantora, ativista social, fundou 2 ONGs, né? Sim. A Força do Bem e a Doe Seu Livro. Sim, senhora. Uma história muito linda, né? Falta a profissão ali. Falta? Falta. Mas aí, de repente, não coube no papel. Mas não é? Vem vindo depois. É tanta coisa, né? Eu venho abrindo frentes. Esse livro, ele veio... a gente tem... Eu falo sempre que as pessoas têm que ter cuidado com aquilo que pedem, com o que sonham, com o que desejam. Na verdade... Ele foi um desejo dentro do meu caderno dos desejos e ficou lá guardado. Não imaginava que um dia uma editora fosse me convidar para escrever a minha história. Essa era a ideia, mas eu não tinha, assim... Quando me convidaram, falaram, a gente gostaria de escrever sobre você e tudo e tal. Eu falei, que legal. Aí eu falei, mas vocês querem falar sobre o que exatamente? Sobre minha carreira e tal. Um pouco sobre sua carreira. A gente sabe tudo sobre você. História não falta, né? Começou com 13 anos de idade, né? Sim. Aí foi cantar. Um bocadinho menos, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quanto, então? Com 11, né? 11? Com 11 já perturbava ela. Já brincava disso. Já, mãe, perturbava ela. Mas eu não quero desfilar, quero fazer isso. Quando ela viu, eu tava enfiada nas coisas. Aí eu voltava só com as notícias. E eu só ia. Aí virou modelo. Sim, comecei a trabalhar como modelo. Cantora. A cantora veio logo depois, veio depois, antes da atriz, pô. E depois a atriz. E aí, depois disso tudo, uma vontade de fazer pelas pessoas, de cuidar da sociedade, do mundo, das pessoas, né? Como ativista social, né? Meus filhos me motivaram nesse lugar. Cada um do seu jeito, cada um com a sua história. Cada um deles foi trazendo para mim essa vontade. Não que eu já não tivesse um engajamento social. Desde que eu me entendi artista, atriz, eu via o quanto as pessoas paravam para nos ouvir, né? As pessoas param para prestar atenção. A visibilidade, né? A visibilidade. Eu falei, por que não, né? Então eu fiz muita campanha pro câncer de mama, AIDS infantil, hospital infantil. Você percebe, né, que bem ligado mais com as crianças e com as mulheres. Né? Então, eu já tinha ali uma certa tendência. Mas tem a história do antirracismo também, que aí... O antirracismo veio de uma forma, vamos dizer assim, empírica durante a minha carreira. E há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, a coisa ficou um pouco mais profunda, eu diria. Bem mais profunda. Então, os meninos, eles me trouxeram o Jamal por conta da síndrome de West, né? A gente criou a Força do Bem, né? Um pouco depois do nascimento dele. A Doe Seu Lixo, na verdade, veio antes. A Doe Seu Lixo voltada pros catadores de lixo. E a Força do Bem é para pessoas com deficiência e para mães atípicas também, né? Não exatamente. Não. Sempre foi voltado para as crianças. Quando você fala de uma criança, quando você fala de uma criança atípica, você vai atingir a família inteira. O grupo que as mães formam, né? Elas são... Uma é muito o amparo da outra, né? Então, exatamente. Assim, acaba que a gente... é um núcleo
né? Não tem como você olhar para aquela criança sem olhar para a mãe, para o pai ou para quem tem em torno, É verdade. né, dela. Então, sempre, sim, eu sempre conversei muito antes, né, desse período de agora. Eu sempre conversei muito com mãe, com pai, com família. E Sônia, ajudando. tem alguma história desse livro aqui que você ainda não conhecia, que você não sabia dela? Você descobriu alguma coisa da Isabel a partir do livro? Pra dizer a verdade, eu li uma parte do livro, não li ele todo. Até então, nada me surpreende. Eu acho que falta coisa nesse livro. Falta o quê? Ah, não sei, eu sei que falta coisa. Detalhes assim, detalhes que estão, de repente, mais frescos na memória dela e não na minha. Né? Então, você eu não não esqueço nada, Você menina. não falou Olha, sobre que isso. bom, hein? É, meu filho, isso aqui tem um Muito HD. bom. Tem um HD. Você, como é que foi pra você se tornar a mãe da Isabel? Conhecida, famosa por ser a mãe da Isabel. Ela, de alguma forma, te realizou de alguma forma, alguma coisa que você não queria ter sido e não foi, e ela te realizou? Menina, assim, vamos começar do início. Quando ela começou com a brincadeira de modelo, aquilo era a nossa preocupação, do pai, minha, era a nossa preocupação dela se deslumbrar com aquilo, esquecer de estudar. Então, aí, é isso que você quer? Então, tudo bem, tua mãe vai te acompanhar, mas você vai ter que estudar. Então, era uma loucura de estar acompanhando. Ela dizia, eu vou fazer isso, vambora. Tudo que ela dizia que ela ia fazer, eu tava junto. Eu nunca disse não, entendeu? Ela nunca foi cortada ou frustrada de não fazer alguma coisa que ela tivesse vontade de fazer. E aí, com o tempo foi passando, eu fui aprendendo com ela isso. E ser mãe da Isabel é ser mãe da Isabel. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, não. Tá saindo de outra gente, não respondeu pra ela, hein, senhora Cláudia? Tô percebendo você, hein? Responda pra menina. Não, e hoje você é empresária dela, Eu né? trabalho Cuida pra da... Hoje não, sempre foi, né? Tem uma galera que cuida e eu fico aqui, né? Hoje ela me assessora. Vai fazer a assessoria Eu tenho dela. 2 empresários, porque a pessoa não basta ter um, né? Não, mas é porque, vou explicar, é porque são coisas setorizadas. distintas. São coisas Carreira de distintas. cantora, uma coisa, carreira de atriz É outra. muita atividade, né, Isabel? Então aí a gente setorizou e a coisa tá fluindo muito bem, graças a Deus. É mesmo. Flui bem. Mas eu pulei, eu matei a pergunta dela. Não matou. Não matou nada. Trolando, garota. Agora, não deixa, que às vezes eu começo, eu já me perco. Ai. Agora, ela começou com 11 anos, num tempo em que o racismo era muito mais, digamos, menos policiado do que é hoje, né? Como é que foi ser uma mãe negra de uma filha tão exposta? Na verdade, até então a gente não tinha atinado pra isso, não. Não? Na minha casa não tinha essa coisa preto, branco, a gente não tinha isso. Mas eu sempre tive o cuidado de mostrar pra ela que ela tinha que estar sempre muito bem arrumada, muito bem apresentada. Mas eu não tinha o olhar de ser, porque vou olhar pela cor da pele. Não, é por estar bem, entende? Eu nunca, de uns tempos, né, de uns 20, 10 anos pra cá, foi que a coisa foi mais, né, latente, todo mundo batendo na tecla que tem que mudar e tem que mudar. E aí que eu fui me perceber que lá em casa a gente não falava de racismo, a gente não falava de cor de pele, a gente falava de autoestima, de estar bem, de vestir bem, de comer bem. Isabel, e hoje se fala muito, tem muito mimimi, porque a gente não pode fazer as brincadeiras como fazia antes com as pessoas, né? Você, como uma mulher negra, muito bem sucedida, muito bem resolvida, como é que você explica para essas pessoas que realmente tem que ter limite nisso daí, porque não é mimimi? A falta de conhecimento, né? A falta do conhecimento, a falta do letramento, que é o nome mais adequado para essa situação, faz com que as pessoas desconheçam a profundidade e a gravidade do que é um racismo recreativo, que é o que você está falando. Exatamente. Né? Por um outro lado, o racista, ele não quer que mexa na vida confortável dele. Ele não quer que as
que os tablados se movimentem. Que as pessoas se incomodem, né? Porque Ele não quer. Ele não quer admitir que tá magoando a outra pessoa. E ao mesmo tempo, ele, por ignorância, também não entende que a propagação do racismo não é bom para ninguém. Não é bom socialmente, não é bom economicamente, não é bom para ninguém. Então, hoje a gente vive uma grande efervescência, uma grande ebulição, uma grande... revolta não é a palavra que eu quero usar porque não é adequada. Transformação, obrigada, mãe. Uma transformação que vai levar um bom tempo pra gente mudar. Mas a gente já começou, não tinha mais como ser daquela forma. A balança estava muito desigual, continua desigual, mas a gente começou um processo de transformação que todo mundo vai ganhar. É verdade. Agora, vocês duas, a Isabel vai fazer 52 em agosto. Exato. E você vai fazer 71. 71 ou 70? 71. Tava enganando a idade, hein? Tava não. Você falou um a mais do que 69 e um a mais do que 69. Não, você falou que eu tava com 69. Eu falei, não, você diminuiu um. Então eu falei 71. Em setembro. Em setembro. Como é que é envelhecer pra vocês? E juntas assim, né? Tão juntas, né? Fale você primeiro aí, vá. Primeiro, garota, eu falo isso e eu acho que as pessoas dizem que eu sou meia maluca. Eu não me acho velha. Também não acho. Eu não me sinto. A imagem não condiz com quem tem aqui dentro. Você entende? Aí eu falo, eu tenho força, eu tenho vontade, vigor. Eu tenho vigor. Mas menina, o corpinho reclama. Deixa que eu faço, deixa que eu pego, deixa que eu isso, deixa que eu aquilo. Faço, administro. Mas depois eu falei, caramba, pra que eu fui fazer aquilo? Eu tive que um exemplo. A gente mora no meio do mato, então tem uns bichinhos no portão, que fica tudo grudadinho no portão. Eu olhei aquilo, peguei a vassoura, vá. Um mês passado. Quando foi agora esse mês de novo, esses mosquitinhos colados no portão. Falei, querido, você vai ficar aí, porque ó, não dá pra mim não. Falei, deixa que eu faço, mamãe, porque tem uma questão de teima, né? Porque Vocês moram juntas também? Ela mora comigo ainda. Olha... Mora. É muita mulher naquela casa. É muita mulher, é muito amor, é muita convivência. Foi uma progressão, né? Uhum. Quando o Jamal nasceu, a minha vida mudou. Totalmente. Assim, é antes e depois dele. Um divisor de águas. Quando a gente recebe uma criança atípica na família... e você não tem principalmente, né, tendo ou não tendo, mas quando você não tem uma convivência daquela realidade, tudo, no primeiro momento, é um caos. Nossa. É um caos. É muita confusão, é muita dor, é muito difícil, você não entende o que está acontecendo, você passa pelo processo da aceitação, da busca pela cura, enfim, são culpas. Então, você vai por um processo tal. E minha mãe me vendo naquela situação realmente difícil. Estava separada também. A mamãe estava separada, aí eu morava numa casa grande, falei, mãe, vem me ajudar, vem ficar comigo e tal. E os anos foram passando, amada. Aí juntou tudo. A gente trabalha junto, a gente dorme junto, é tudo junto. A gente não dorme junto, não. Não fala isso pras pessoas. Não, ela não tá falando quando tem trovoada, quando ela tem pesadelo, quando ela vai pra tua cama, Isso acontecia quando eu tinha sonhos. Quando eu era criança. Pois é. Agora ela expulsa a gente. Vocês não deixam trabalhar, sai daqui, fecha a porta. Eu preciso de silêncio. Como as coisas mudam, silêncio, né? pra estudar. Eu preciso de silêncio, você não tem noção. Mas barulho de mãe é barulho de mãe. Mas agora né? aí você vê uma casa atípica, uma casa abençoada, que tem um menino especial, né, dependente de tudo. Aí veio o sobrinho que é autista, que mora na mesma casa que é o filho da minha outra filha. Aí nasce o filho dela com TDAH, e agora se descobre que a filha tem transtorno de ansiedade. Eu falo, gente, essa casa é abençoada, né? Mas também quando todo mundo pira, minha filha é uma loucura. É complicado. Isabel, você como cantora, qual é a música que você acha que é a cara da sua mãe? Poxa,
Pode falar. Não, vou falar. Ela cantava uma música, ela falava, essa música é pra você, uma música da Sandra. Qual é? Eu ficava louca quando ela falava. Ela ficava com raiva. Mas qual é a música? Tem certeza? Tenho. Pode dar uma palhinha aí também. Mas eu vou lhe guardar com a força de uma camisa. Me despido, pavor, lhe chamar de amiga. 24 horas por dia, tentando meu juízo. Foi unanimemente eleita meu demônio colorido. Depois eu achei que era bonitinho, mas quando ela... A música é linda. A música é linda. Diz muita coisa, né? Tem um bocado de coisa que eu peguei só o refrão. E Sônia, o que você aprendeu com a Isabel? O que você mais aprendeu com ela? Muita coisa. Olha! Muita coisa. Vice. Tipo, assim, conta. O quê? Eu aprendi que às vezes você não resolve, porque eu sou muito, entendeu? No 220. E ela não, ela segura a onda, ela fica na dela, mas de vez em quando solta um negocinho aqui, solta um negocinho ali. Eu não, eu já sou imediatista. Mexe comigo, eu sou um anjo. Você me tira o que você quiser de mim. Eu sou amiga, eu boto no colo, eu boto no coração, mas não pisa no meu calo, não. E nem no calo dos seus. Né? Nem no calo dos meus. É complicado. E daqui a pouco eu volto nesse especial Dia das Mães para continuar conversando com a atriz, cantora e ativista social Isabel Filardi e com a mãe dela e empresária Sônia Filardi. Fique com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a atriz, cantora e ativista social Isabel Filardi e com a mãe dela e empresária Sônia Filardi no nosso especial de Dia das Mães e mostrando aqui o livro que a Isabel lançou em novembro, que nós estamos falando aqui sobre ele. Um bocado. Isabel, você já passou por uma série de problemas, né? Você já disse aí do nascimento do filho, das etapas. Você teve um câncer na língua, você que é cantora, né? Sim. Como é que você conseguiu ser feliz apesar disso? É feliz agora? Como é que você lida com isso? Boa pergunta. Gostei. Eu digo assim, eu sempre digo no livro, né? Eu conto profundamente. Eu mergulho mesmo em todas as etapas, porque assim, o que vai para a imprensa, o que vem vindo para a imprensa até então, são apenas alguns flashes, alguns recortes, né? Um dos objetivos desse livro, na verdade, é trazer para as pessoas a complexidade humana, a complexidade que uma pessoa pública como eu possa ter e que, independente de todos os problemas que você possa viver, você pode buscar um olhar mais positivo para as circunstâncias. As situações não são definitivas, elas são circunstâncias. Isso é uma coisa que eu entendi através da fé, através da espiritualidade. Se você me perguntar o que é que me faz, o que é que me guia, é a minha espiritualidade. Ela foi o que claro, os meus filhos, né, minha família e tudo, mas o amor pela vida, a gratidão pela vida, a vontade de viver fez com que eu fosse buscar essa força que eu não sabia que eu tinha. Eu vim descobrindo ao longo da minha jornada de cada etapa. Quando eu fechei esse ciclo, quando eu tive o diagnóstico de que eu estava curada, né? É claro que ao longo desse período eu passei por vários tratamentos, não só tratamento físico, mas tratamento espiritual, também falo sobre isso, minuciosamente, porque eu acho importante, é como se fosse um testemunho mesmo. Né? Eu percebo muito hoje
as pessoas vivendo sem fé. Eu estou falando de fé, não estou falando de religião. Longe de mim. Cada um escolhe a sua forma de falar com Deus. Cada um escolhe a sua forma de falar com o Criador. Eu não consigo me imaginar vivendo aqui sem acreditar que existe algo na condução de tudo que está acontecendo. É verdade. Ah, mas acontece um monte de coisa ruim, Isabel. Acontece coisas assim. São as adversidades para você poder evoluir. O Papa Francisco, que faleceu agora, ele dava um conselho. Não durmam brigados. Não, isso não. Não. Vocês sempre que brigam, fazem as pazes. Depois a gente conversa. A gente resolve. Tem que resolver. Às vezes não resolve naquele momento, porque, como ela bem disse, ela bem sabe do meu temperamento, eu preciso de tempo para diluir e vir com uma coisa mais depurada, né? Eu dificilmente... Eu não gosto de embate. Aí parece que eu sou Ela é imbatível, ela é. Que eu sou a brigona. Não, mas que eu quero... Olha. Eu falei, vem, conversa. Libriana, assim, né? Pois é. Como é que pode? Como é que pode, não é? Também acho... Eu acho que é o ascendente dela, que eu não sei qual é. Mamãe, você é o quê? Leonina ou... Eu sou leão, com touro, minha lua é Libra. Mas hoje eu sou um pouco melhorzinha. Hoje eu fui um pouco melhorzinha. Eu já fui muito brigona. Hoje é perder tempo. Agora vamos ao momento cartomante aqui. Vou botar carta pra vocês, hein? Eita lasqueira. Pra aí, gente. Cada uma tira uma vez, não juntas. Quem vai primeiro? A sabedoria, a antiguidade é oposto. Vai. Pode me dar. O Rio é um esculacho. O que é lindíssimo no Rio de Janeiro? O que você adora no Rio de Janeiro? Tem uma coisa que eu gosto, que quando eu viajo, que eu chego de avião no Rio, que eu vejo o Cristo, o mar. Aí quando é de noite, que tá tudo iluminado, gente, aquilo lindo. Preenche muito. É muito lindo. Desculpe os outros, mas, né? Desculpa, querida. Desculpa. Pode tirar sua carta, Isabel. Fala sério, bicho. É o contrário. O que te causa indignação aqui no Rio de Janeiro? O descaso com a cidade, dos governantes. O descaso com várias situações. Não, a questão de segurança, a questão social. A gente tem uma capacidade, a cidade é amada no mundo inteiro. Todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma capacidade, se tiver uma boa gestão, de tudo melhorar. Mas tem que querer. Exatamente. Então, neste clima, vamos para o nosso momento Cadeira no Portão. O momento Cadeira no Portão é aquela coisa... Dá até um frio na barriga. No subúrbio do Rio de Janeiro tem muito isso, né? Eu vim de Bangu, lá tem muito isso. Marechal Hermes, uma, vai lá. Olha agora aí. Tem muito aí pouco. Então vocês sabem o que é isso. Cadeira no portão. Cadeira no portão. Aquela noite quente, aquele calor, você bota a cadeira de praia no portão e vai conversar aí e falar dos outros, né? Agora nós vamos falar dos outros. Vamos lá. Vamos falar de quem, gente? Aí, ó. Mas justo ela. Que maravilhoso, meu Deus. A primeira pessoa que me recebeu na televisão foi essa senhora. Ela tem esse sorriso, um lugar muito especial na minha vida, não só na minha vida artística, mas na minha vida pessoal. Chica Xavier. Chica Xavier, essa senhora, muito forte. Viviane Mosé. Viviane Mosé. Eu a conheci tem muito pouco tempo. Ela é uma filósofa, né? Psicanalista, né? E foi citada por você? Ela diz que as crianças neurodivergentes são os novos humanos e precisamos estar atentos para aprender com elas, não é isso? É isso mesmo, é perfeito. Só quem vive sabe. Garota, é muito doido. A sociedade tem uma coisa... Eles ensinam muito. Muito. O meu neto tem 11 anos, ele começou estudando inglês. Ele fala inglês, daqui a pouco ele está falando espanhol, ele nunca estudou espanhol. Eu falo, meu Deus do céu,
Que ser humanos são esses? O filho dessa daqui tem umas frases assim, cabeça, que aí eu olho, falei, gente, não. Aonde ele ouviu? Aonde ele ouviu isso? Tem umas tiradas muito boas, doido, né, mãe? é muito doido. Eles são muito sagazes, mas são muito observadores. Por isso que eles aprendem, né? Já vieram prontos. Ah, não. Pai Nenê de Oxumaré. Agora você pegou pesado. Agora você foi longe demais, Mônica. Tá pensando que eu vim aqui a passeio, querida? Ai, meu Deus, o que eu vou falar do meu pai? Você também Sou filha dele. é filha dele também? E engraçado que eu falo que é muito engraçado, porque ele é muito mais jovem que eu, né? Minha idade. Ele tem a minha idade. Mas parece um idoso, sabe assim? Um eremita, um idoso, é de uma sabedoria. Então vocês são irmãs de santo. Somos. Quando ele briga comigo, aí eu olho pra ele, aí eu, tá, valeu. Aí depois me deu, você é engraçado, você percebeu que eu sou mais velha que você? Ele, então, aí eu... Pai Nenê entrou na minha vida num momento mais preciso e crucial, eu diria. Foi o momento onde eu estava vivendo tudo ao mesmo tempo. A questão com a minha pele, o nascimento do Jamal, estava tudo fora do lugar. Muita coisa. E ele veio com as águas para clarear tudo, limpar, colocar no lugar. Ele lapidar. Ele queria, ó, medo. Lapidar, eu conto no livro essa história também. Lapidar a minha espiritualidade, que ele falou que ela sempre foi grande e eu a desconhecia. Então, é um babalorixá como poucos. Porque o que eu vejo acontecer hoje, a grande maioria dos babalorixás, eles detêm o conhecimento e guardam para eles. E agora tá botando pro mundo, né? E eu acho que quando você detém o conhecimento onde ele pode te libertar, onde ele pode te trazer frescor, felicidade, enfim, onde você possa caminhar, porque ninguém vai viver para sempre, né? Onde você possa se defender, se resguardar. E ele é uma dessas figuras, um desses pais que é pai, que é amigo, que aconselha, que puxa a orelha, que ensina. Então ele tem assim o mais alto lugar no meu coração, na minha vida, de verdade. De verdade. Na nossa, né? Na nossa. Bacana. Na nossa. Obrigada pela entrevista de vocês. Vamos fazer um tchim-tchim. Ai, terminamos brilhantemente bem! Um feliz Dia das Mães pra vocês. Feliz Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães pra vocês também. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.